Olá, pessoal. Vamos então às nossas correções do simulado ENAD 2018 de Tecnologia em Processos Gerenciais. Nessa apresentação teremos as questões 10, 17, 22, 31 e 33. A questão 10, ela trata do gerenciamento dos processos organizacionais, aqui no enunciado, mas especificamente ela quer saber, né, sobre a análise SWOT. Então, com relação ao gerenciamento de processos organizacionais, a análise SWOT. Se vocês lembram da análise SWOT, o que era a matriz SWOT, né, que chamamos também de matriz SWOT, a matriz SWOT, ela avalia as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do ambiente onde está inserida a organização. Então, tanto ela trabalha, ela nos dá a ideia, né, dos fatores internos, fatores externos, aqueles que são positivos e negativos, do ambiente da organização. Nesse caso, nós estamos trabalhando com gerenciamento de processos. Então, do gerenciamento dos processos organizacionais, nós teremos forças, fraquezas, oportunidades, ok? Vamos lá ver as nossas afirmações. Então, sobre a análise SWOT, ela é um indicador que informa se o processo está sendo gerenciado adequadamente. Não, vejam, o próprio enunciado da questão traz que ela é uma análise e não um indicador, né? Então, não cabe a letra A. Letra B, é focada no gerenciamento de pessoas, sendo muito utilizada para análise de resultados. Não, veja, ela é referente ao ambiente organizacional, ao ambiente do gerenciamento de processos, não especificamente o foco dela não é gerenciamento de pessoas. Letra C, proporciona conhecimento técnico e operacional sobre o processo que está sendo desenhado. Veja, não é somente sobre conhecimento técnico e operacional. Na verdade, você pode sim ter relação com, porém, ela dá uma ideia do ambiente geral que você tem para o desenvolvimento daquele processo, né? Claro que existem questões técnicas e operacionais, mas ela não é a ferramenta utilizada para conhecimento técnico e operacional. Letra D. Compreende a definição dos resultados esperados nos processos, o que garante resultados. Então, não é também porque ela não é específica para resultados, ela é do gerenciamento total e geral do processo. Letra E, propicia uma visão geral. Vejam só, todas as outras alternativas, elas focavam ou em resultado, ou em gestão de pessoas, ou ali em cima como indicador, mas sempre acabavam focando em algum ponto do processo. Olha a letra E, uma visão geral do processo de negócio, o que permite sistematizar e organizar o gerenciamento do processo. Essa, então, seria a nossa alternativa correta. Okay? Seguindo então para a questão 17. Na gestão eficaz dos processos, busca-se racionalizar e aperfeiçoar os fluxos nas organizações. Mapeiam-se, analisam-se as etapas de execução, enfim, aqui ele está falando do gestor de processos, que ele é responsável pela criação, implantação e melhorias. E aí ele pede, considerando então a gestão de processos em empresas contemporâneas. Certo? O que seriam essas afirmativas, então? Ao identificar os processos críticos, o gestor de processos deve gerenciá-los de forma compartimentalizada. Processos críticos aparecem tanto na afirmativa 1 quanto na afirmativa 2. E é importante a gente entender o que são esses processos críticos, né? Os processos críticos, gente, eles estão sempre relacionados a questões estratégicas da organização, certo? Então, normalmente, eles serão os processos processos estratégicos dentro do objetivo organizacional, vamos dizer assim, ok? Aqui na afirmativa, voltando para a afirmativa primeira, né, olhando aqui ela como um todo, quando nós falamos em processos, nós temos integração entre a estrutura organizacional. Quando nós temos uma visão de processo na organização, nós temos uma visão de integração na estrutura organizacional. Quando nós falamos aqui essa palavrinha compartimentalizada, compartimentalizar significa separar, colocar em caixas. Então, nesse caso, a visão compartimentalizada é uma característica da gestão tradicional e não da gestão por processos, ok? Então, as duas palavras não combinam. Gestão por processos, no caso aqui a identificação, né, dos processos críticos, e compartimentalizado. Afirmativa 2. Os esforços de mapeamento de processos críticos permitem a identificação de oportunidades e melhorias e devem ser iniciados no nível dos subprocessos de uma empresa.
Então, como eu já mencionei anteriormente, se nós entendemos que processos críticos são processos estratégicos dentro na organização, e esses processos têm relação com o objetivo organizacional, com o fim, que eles são processos mais finalísticos, né? Nós não podemos considerar subprocessos como processos críticos. Então, não devemos iniciar o mapeamento dos processos críticos no nível dos subprocessos, porque justamente eles são processos críticos de natureza estratégica, e aí, né, embora a gente ainda tenha processos meio relacionados aos processos críticos, mas isso é muito em casos específicos, nós não temos, mesmo que a gente tenha esses processos meio relacionados, os subprocessos não fazem parte dos processos críticos, ok? Seguindo, então, indicadores de desempenho devem ser utilizados para avaliar e monitorar a performance dos processos de uma empresa. Sim, indicadores de desempenho avaliam e monitoram desempenho, obviamente. A gestão dos processos de uma empresa está estreitamente associada à tomada de decisão, que pode ser tanto programada quanto não programada. Sim, gente, quando nós falamos em tomada de decisão de uma organização, e essa organização, ela a visão dela é uma visão por processos, a gestão desses processos está intimamente associada a essa tomada de decisão. Não há como nós gerenciarmos uma organização por processos e desvincularmos essa gestão por processos das tomadas de decisão. É uma coisa meio incoerente, ok? Então, afirmativas 3 e 4, a nossa alternativa correta seria a alternativa C. Seguindo para a questão 22, aqui fala que um novo gestor deparou-se nos primeiros dias de trabalho com processos falhos, retrabalhos, falta de integração e articulação entre os setores. E aí, nessa perspectiva, ele quer desenvolver e melhor gerir os negócios, ele percebeu que teria que fazer uma mudança sistêmica, e aí ele propôs a criação de um plano de ação em gestão. Em relação a esse plano de ação, né, o que será considerado então? Vamos lá. Sobre o plano de ação, deve-se traçar o objetivo geral a ser alcançado com o plano de ação em gestão. Sim, sempre que nós trabalhamos com um plano de ação, nós precisamos ter um objetivo. Sem objetivo, sem plano, ok? Então, a elaboração da lista de ações e atividades a serem executadas deve ser considerada pelo gestor. Obviamente, se eu tenho um plano com um objetivo, para eu atingir esse objetivo, eu preciso executar algumas atividades, né? Então, algumas ações, enfim. Então, sim, essa lista deve ser considerada pelo gestor. Vejam a próxima alternativa. A especificação das tarefas, ok, até aí tudo certo, e das atividades, deve ser feita de forma genérica. Vejam só, essas duas palavras não combinam. Especificação e genérico. Quando nós falamos de tarefas, especificação de tarefas, nós estamos falando de tarefas específicas. Não há como eu ter especificidade com algo que seja genérico, certo? Especificidade significa particularidade, detalhes específicos daquela tarefa, daquele resultado, e não tem como eu trabalhar com algo específico e querer fazer isso de forma genérica. Não combinam essas duas palavras, ok? E seguindo, paralelamente ao plano de ação e gestão, devem ser elaborados planos de contingência para ameaças e novas oportunidades. O caminho do plano de ação, quando nós construímos um plano de ação, alguns tópicos, alguns pontos devem ser considerados. E sim, né, os planos de contingência para ameaças e novas oportunidades devem ser considerados. Então, aqui, alternativas afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, o que nos faz, então, assinalar a questão D, certo? Alternativa D, desculpa. Seguindo, então, para a questão 31. Falando sobre o desenvolvimento de novos produtos, sobre o caminho de criação e desenvolvimento de um novo produto, certo? O enunciado nos pede que a gente avalie, analise a figura a seguir e analise algumas afirmativas, né? Então, aqui nós temos a geração de ideias, seleção de ideias, desenvolvimento e teste de conceito, desenvolvimento da estratégia de marketing, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste de mercado e, então, comercialização do novo produto, segundo Kotler, ok? Kotler e Armstrong. Indo aqui para as afirmativas, então, o que nós temos? Primeiro fala, a etapa de teste de mercado
consiste no desenvolvimento de um protótipo, isto é, um exemplar do primeiro produto para a realização de testes e a verificação do desempenho almejado e da possibilidade de o produto ser posto no mercado. Se nós formos analisar o que é teste de mercado, gente, a gente não pode associar a essa análise do protótipo, ok? Verificação de desempenho do protótipo. Nós podemos verificar e pensar, né, no teste de mercado, na aceitação do produto no mercado. Então, sim, o teste de mercado consiste em lançar um novo produto em um cenário autêntico para identificar o tamanho do mercado, como os consumidores reagem ao manuseio, uso e recompra desse produto. O teste de mercado é o produto já no mercado. Então, ele não é, na verdade, a verificação do desempenho do protótipo. Essa parte anterior, essa parte do protótipo, ela é anterior ao teste de mercado, ok? Segunda, a etapa de desenvolvimento e teste do conceito corresponde ao estágio em que se obtém uma versão detalhada da ideia selecionada e também se realiza a avaliação por consumidores. Vejam, estágio em que se obtém uma versão detalhada da ideia é a etapa de desenvolvimento. Etapa de teste do conceito tem relação com consumidores. Então, essa alternativa, ok. Seguindo, a etapa de análise de negócio baseia-se nas informações obtidas no desenvolvimento da estratégia de marketing para verificar se a estimativa de lucro é condizente com a do investimento para o lançamento do novo produto e se está de acordo com os objetivos organizacionais. Olhem as palavras-chave. Nós temos aqui análise de negócio, e aí essa análise de negócio baseia-se nas informações do desenvolvimento da estratégia de marketing e verifica se essa estratégia de marketing bolada pela organização está condizente, né, com a estimativa de lucro, o investimento para o lançamento do novo produto e se tem relação efetiva, então, com os objetivos organizacionais. Sim, essa questão, ok, certo? Com isso, nós temos as afirmações 2 e 3 verdadeiras, e aí nós temos aí, para assinalar, a letra D, a alternativa D, afirmativas 2 e 3 apenas. Seguindo para a questão 33, um tecnólogo foi contratado para prestar um serviço de consultoria e a equipe onde havia, né, o problema a ser resolvido, ela não seguia as regras, as normas e os códigos de conduta. E aí foi sugerido que uma das possíveis causas seria o estilo do antigo líder, que recentemente tinha sido desligado da empresa. A empresa já estava desse líder. Com isso, né, então o tecnólogo fez um diagnóstico e apresentou para essa empresa, e essa empresa decidiu contratar um novo líder com as seguintes características. Vejam bem, eu já assinalei aqui as palavras-chave para a gente poder analisar. Esse novo líder deveria ter as seguintes características, então. Fixação das diretrizes sem a participação do grupo. Não deve interessar para esse líder o grupo, a opinião do grupo, a opinião é dele, particularmente, ou da organização apenas. Determinação das providências e das técnicas para execução das tarefas. Então, ninguém tem liberdade para pensar em técnicas e execução para tarefas diferentes, elas já vêm determinadas, ok? Uma por vez, na medida em que se tornem necessárias e de modo imprevisível para o grupo, ou seja, as pessoas participantes do grupo não teriam menor noção do que viria na sequência do serviço delas, ok? Elas teriam tarefas compartimentalizadas, executadas uma a uma. Novamente, determinação da tarefa que cada um deve executar e do seu companheiro de trabalho. Então, era determinada pela hierarquia, não por vontade própria, ok? Conduta de dominador. O líder deveria ser dominador e ser pessoal nos elogios e nas críticas. Então, essas seriam as qualidades, as características, desculpa, não qualidades, mas características do próximo líder que iria assumir essa vaga, né, disponível. Então, com isso, aqui nos dá algumas alternativas para a gente poder identificar o estilo de liderança aqui apresentado. Primeiro, liberal. Não, liberal, ele é tudo menos liberal, né? Liberal era o líder, provavelmente o líder anterior. Coercitivo. Qual é
a nossa dúvida em relação ao coercitivo. Na questão, em nenhum momento ele fala sobre uma punição, sobre uma coerção, se as pessoas não seguissem o que a organização preconizava, certo? Então, aqui nós não podemos deduzir que ela era coercitiva. Direcionada. A liderança, eu não lembro, assim, de bate-pronto agora, mas imagino eu que ainda que tivesse um estilo de liderança direcionado, o estilo de liderança direcionado, ele estaria direcionado para tarefas, para execução de tarefas, e não com essas características de pessoalidade nos elogios, de determinação específica de atividades, ok? Então, aqui também não cabe a liderança direcionada. A gente poderia ficar na dúvida? Poderia. Vamos deixar essa em stand-by. Liderança paternalista. Não, ele é tudo menos paternalista. Quando ele faz ali direcionamento de elogios e críticas, quando ele não considera a participação do grupo na determinação, né, das tarefas, enfim, ele é tudo menos paternalista. E por fim, nós temos a liderança autocrática. Ficamos com as duas, a direcionada e a autocrática. Quando nós falamos novamente em liderança direcionada, nós trabalhamos com a liderança direcionada para tarefas. Quando nós temos ali determinação das tarefas, que as tarefas são imprevisíveis, né? Elas vêm de forma imprevisível para o grupo, o momento ali onde ele afirma que elas vêm de forma imprevisível, por mais que a liderança direcionada para tarefas, ela considera, né, o trabalho de cada um dos colaboradores, ela é sim direcionada para a execução do objetivo, é sim direcionada para tarefas, por mais que ela seja assim, ela dá uma visão geral de todo o panorama para que as pessoas tenham liberdade de executar as suas tarefas de maneira que consigam atingir o objetivo. Vamos tentar ser um pouco mais claro. Você tem uma visão geral do processo, uma visão geral das tarefas a serem executadas, e você tem, sim, tarefas a serem executadas. Porém, não significa, nesse caso, na direcionada, que você não tenha noção da próxima tarefa. Você tem noção do panorama geral, embora você tenha tarefas a serem executadas em sequência, certo? Então, essa C caiu fora, sobrou para a gente a liderança autocrática, todas as afirmações que ele coloca ali, que a questão nos coloca, né? Quando ele fala sem a presença do grupo, os elogios e críticas pessoais, isso é total de um líder autocrático, ok? Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham